Oi pessoal, tudo bem? Sou Luan Oliveira e faço parte do time de marketing da Total Pass. Estamos aqui no Total TV, um quadro do nosso YouTube que a gente traz diversos temas sobre saúde física, saúde mental e saúde nutricional também. Estou aqui com a Gilmara para a gente falar um pouquinho sobre sono. Seja muito bem-vinda, Gilmara! Obrigada, um prazer vir para um papo tão interessante, falar de sono, que é um tema, muito comum a todos nós, e espero poder contribuir. Gilmara, começando já com aquela polêmica assim, o pessoal fala que a gente tem que dormir 8 horas de sono. Fato ou fake? Veja, sem polemizar, o sono é muito particular, então nesse lugar da psicologia a gente busca muito entender qual que é a necessidade individual. Os estudos, e tem muitos estudos que dão um direcionamento de 7 a 8 horas, mas isso é muito particular. Tem pessoas que com 6 horas de sono se sentem bem. Outras pessoas com 8 horas de sono ainda não acordam com um sono revigorado. Então isso é muito individual. E o que a gente precisa entender, depois de uma longa noite de sono? Eu acordei bem? Foi um sono reparador? Porque se o indivíduo tem 6 horas de sono e consegue estar bem, emocionalmente equilibrado, se não existe um comprometimento na atividade física e eu tô bem, tá tudo certo. Então, é muito individual, Posso dizer assim. Você falou um pouquinho sobre atividade física. O sono auxilia, ajuda nessa atividade física que a gente vai ter no dia a dia também? De diversas formas. O sono interfere diretamente na minha performance, mas não apenas nela. Se eu tenho uma boa noite de sono, eu consigo ter um treino mais adequado, porque a minha disposição é impactada. Pós-treino, o sono também é importante, Eu costumo dizer que o sono também é treino. Tão importante quanto o treino é o sono, porque é no período da noite que existe uma reparação celular, muscular. Então toda a nossa parte óssea, a nossa parte biológica, ela é reparada através do sono, então por isso é tão importante. A gente falou um pouquinho agora da atividade física depois do sono. E antes, vamos lá, se uma pessoa que treina antes de dormir, ela vai conseguir ter uma boa noite de sono pro dia seguinte? Ela vai, mas isso também é individual. Tem pessoas que treinam pouco antes de dormir e sentem até mais sono. Mas a gente não pode esquecer que o treino, ele ativa o nosso metabolismo. Então, existe uma adrenalina, principalmente para os treinos de intensidade. Se eu já tenho uma predisposição a não ter um sono tão reparador ou descansar, a minha sugestão é a opção de treinos como um yoga, de baixo impacto, e tentar ao máximo, no mínimo 2 horas antes de dormir, cessar e encerrar esse treino. Ainda sobre antes de dormir, a gente hoje vivemos num mundo que a gente sempre tá muito ligado a telas, Assistir, consumir o celular antes de dormir, televisão, faz bem pra gente? Tem algum ato prejudicial nisso a longo prazo, a curto prazo? Tem. Já ouviu falar da luz azul? A luz azul, ela é uma luz que impacta no meu processo de relaxamento. Impacta diretamente na melatonina, que é o hormônio que, eu durmo, que me traz essa tranquilidade, esse relaxamento. Todas as vezes que eu estou consumindo, rolando a tela ali, eu estou hiperestimulando meu cérebro também. Então, há um impacto direto. A sugestão é que você, na hora de dormir, busque atividades que não hiperestimulem, o meu campo cerebral, a minha mente. Lembra que há uns anos atrás, a gente não precisava repor melatonina. E é um movimento recente que culminou com a tecnologia, com a tela e com esse hábito de, antes de dormir, ficar ali rolando o feed. Perfeito. Existe algum ritual, assim, pra gente dormir melhor? Já ouvi falar, por exemplo, que a gente tem que dormir com tudo apagado ao nosso redor. Ajuda também? Vou falar um pouquinho de higiene do sono. É super importante que antes de dormir eu busque atividades que não hiperestimulem o meu cérebro e que corroborem para um momento de tranquilidade. Como que eu faço isso? É importante olhar para a temperatura do ambiente, deixar o quarto arejado, que eu tenha uma luz, uma luminosidade baixa ou isolada. Antes de dormir, não consumir muito líquido, para que eu não tenha essa necessidade de madrugada ir ao banheiro. Alimentos mais leves, que eu pense numa meditação, para que esse sono aconteça, para que eu consiga
ter os estágios do sono, né, que a gente chama de sonolência, sono leve, sono profundo e o estágio REM. Por quê? Se eu tenho esses ciclos de sono, no outro dia eu tenho uma disposição e essa disposição é importante para a saúde mental e física como um todo. O que seria esse sono profundo, sono leve, REM também? O que seria? São estágios que a gente percorre e isso todos os indivíduos, o ser humano, ele passa por esses estágios. Alguns estudos dizem que eu preciso percorrer esses estágios de 4 a 6 vezes. Então a sonolência é quando eu estou ali, né, num soninho querendo já deitar. O sono leve, que são nos primeiros minutos. O sono profundo e o REM, que é o estágio mais profundo. Neste processo, né, nesses níveis de sono, é quando existe a reparação, né, celular, assimilação cognitiva, todo o processo de armazenamento e de memorização, né, das experiências que eu vivi no dia anterior. Então esse é o que acontece com a gente quando a gente dorme. Agora, conta pra gente como que uma boa noite de sono agrega pra nossa saúde mental. De diversas formas. Quando a gente fala de treino, a gente fala dessa recuperação muscular. Quando eu falo, né, da reparação celular, eu estou falando de ossos também. Quando eu falo de uma questão cognitiva, psicológica, a boa noite de sono ela é extremamente importante para o meu equilíbrio emocional, na tomada de decisões, no controle do estresse. Quando eu olho para a saúde física, é importante que eu consiga dormir bem, para a minha produção de hormônios acontecerem de forma, né, saudáveis. Então, tudo isso contribui para a saúde como um todo, a saúde cardiovascular, a imunidade. Então, assim, o sono, eu costumo dizer que ele é involuntário. E mesmo que eu me mantenha, né, acordado, uma hora ele vai acontecer porque é involuntário. É necessário para o nosso bem-estar como um todo. Perfeito. A gente pode usar alguns áudios de meditação, alguns ASMRs também que estão na moda para ajudar a dormir? Sim, eu gosto muito da meditação. Eu acho que não só a meditação, mas áudios, por exemplo, de sons de natureza, pássaros, barulhinho de chuva. Então, às vezes eu estou num ambiente que tem algum ruído e, né, buscar esses sons podem contribuir. Se eu não tiver, eu usar a imaginação também. Quem sabe me imaginar numa praia, isolando preocupações e conflitos que podem estar acontecendo na minha vida, mas me imaginar naquele ambiente, né? Reparar, né, o som da água batendo nas pedras, olhar toda aquela imagem de natureza contribui sim. Bacana que você trouxe isso, Gilmara, porque lá no app da Total Pass a gente tem o Zen App. Lá você tem diversos áudios de meditação, de alguns sons da natureza que podem também te ajudar a pegar no sono. Gilmara, agora falando também remédio. A gente pode tomar remédio sem prescrição, por exemplo, para ajudar a dormir melhor? Não, o remédio como um todo, ele pode trazer uma dependência. Então, é super importante que ele seja prescrito e avaliado por um médico. Na psicologia, eu busco entender por que existe essa insônia. Então, entender o que está levando esse quadro. Às vezes é uma depressão, é uma ansiedade, são conflitos que a pessoa naquele momento da vida está enfrentando. Em casos, ele é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de indivíduos que têm uma insônia aguda, o medicamento, mas para além da medicação, o que pode estar causando aquela insônia? Mas é super importante que ele seja prescrito por um médico. A gente escuta também muitas coisas falando sobre café, que o café pode atrapalhar um pouquinho o sono. Existe algum horário mais indicado ou menos indicado para a gente tomar o café? Para pessoas que não têm um sono tão profundo, eu recomendo que no máximo até às 18 horas. Mas volto naquele lugar da singularidade, da individualidade. Tem pessoas que tomam o expresso antes de dormir e isso não impacta no sono. Mas a gente não pode esquecer que a cafeína é um hiperestimulante. Então, vai de indivíduo para indivíduo. A grosso modo, a gente tem que lembrar que a cafeína estimula, assim como o treino, né? Então, tá neste lugar. Gilmara, quando a gente não tem um bom sono, a princípio também noites seguidas sem dormir direito, como que isso pode impactar negativamente a nossa rotina? A tomada de decisão
pode ser extremamente afetada, mas não só ela. Se eu estou lidando com situações de estresse, se eu não tenho um sono reparador e o meu cérebro não descansou, isso pode impactar. Então, na tomada de decisões, no controle do estresse, na minha atenção fica prejudicada. Existem casos de pessoas que, a partir de uma noite e de um quadro de insônia, uma noite não bem, mal dormida, sofrem acidentes no trânsito, no meu desempenho no cognitivo, no meu desempenho no treino. Então, se eu não estou com o meu físico descansado ou reparado, o meu próximo treino também sofre impacto. Então, é sério que a gente olhe para este lugar e não negligencie. Gilmara, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse algumas dicas para o nosso público para dormir melhor, né? Tá bom. Eu gosto muito da rotina. A rotina do sono, ela é extremamente importante, porque quando a gente fala do ciclo circadiano, assim, o meu relógio biológico, ele vai funcionar, e se eu puder estar nessa rotina, obviamente, em algumas profissões, plantões médicos, isso não se adequa, mas para indivíduos que conseguem, essa rotina é importante. Então, pensar num banho quente, em atividades que não estimulem o meu cérebro, às vezes conflitos, deixar para um outro momento. Algumas pessoas gostam de tomar um chazinho, mas não consumir telas, pensar no relaxamento, usar o app para uma meditação. Pensar em como este ambiente se dá, tem que ser o seu lugar seguro, que esteja arejado, na temperatura que você gosta, livre de iluminação, e o quarto tem que ser esse ambiente seguro, porque se você pensar nisso e isso estiver junto de uma rotina, a sua noite de sono vai ser extremamente benéfica e agradável. Perfeito. É um hábito, né, que a gente tem que colocar em prática. Às vezes é um pouquinho difícil de colocar, né, de seguir, mas a gente tentando de pouquinho em pouquinho a gente consegue, né? Consegue, é isso, né? Primeiro a gente cria os hábitos, né? E os hábitos fazem a gente ter recompensas, se esses são hábitos saudáveis. Perfeito, Gilmara. Muito, muito obrigado pelo papo de hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, quero deixar aqui o meu Instagram, é Gilmara Gonçalves Psicóloga. Se tiverem alguma dúvida do que eu falei, enfim, e se quiserem aprofundar esse papo, eu estou à disposição. Maravilha. Siga também a Total Pass no Instagram, @TotalPass, e a gente se encontra aqui no próximo Total TV. Tchau, tchau.